Estamos aqui em mais um podcast do M3BS, junto com a Unidas. Agora aqui recebendo Natália Pompeu, diretora jurídica da Apvida, e para falar de um tema que é extremamente importante e interessante nos dias atuais, que é falar um pouco sobre o empoderamento feminino, né? A gente sabe que hoje, dentro do nosso contexto, principalmente de saúde, a gente tem uma predominância de mulheres, né? Mas quando a gente fala principalmente dos cargos mais executivos, a gente ainda tem uma pirâmide muito estreita na ponta, nesses cargos principalmente. Então, a Natália, que ocupa hoje uma cadeira importante como executiva, queria que ela trouxesse um pouquinho para a gente, contextualizasse, Natália, um pouquinho hoje, para você principalmente, né, como tem sido ainda num contexto tão masculino exercer uma função de executiva e trazer um pouquinho como tem sido essa experiência sua atualmente. Obrigada, Carmen. Obrigado o convite do M3BS Talk Unidas. É um prazer falar com vocês, com amigos queridos do setor, e de um tema que particularmente eu gosto muito, atuo e levanto a bandeira. E o engraçado é que não foi combinado, mas um livro que o M3BS lançou, um dos artigos que eu escrevi foi sobre diversidade e liderança feminina. Então, coincidentemente, estou falando sobre o mesmo tema. E falar de presença feminina executiva na saúde, eu gosto sempre de começar com um ponto importante, porque como você bem colocou, em muitas falas sempre comentam da maioria feminina nesse setor, porque é um setor que realmente tem ali na sua base assistencial um time de enfermeira, que é maioria mulher, um time de técnica, de assistentes. A gente já está aí com uma quantidade de médicas formadas maiores do que a masculina. Então a gente realmente tem nesse mundo assistencial uma presença forte feminina, mas é nessa base assistencial. Quando a gente vai para as empresas corporativas, cargos executivos de liderança, esse funil diminui drasticamente. Então, ser um exemplo disso, fazer com que outras mulheres também sigam essa trajetória é algo que faz com que a gente inspire só de falar sobre o tema. Mas, Carmen, o que eu posso colocar aqui? Primeiro que não é fácil. Não é fácil e não é nenhum tipo de feminismo que seja, estou chorando, né? Não é essa a questão. Nada é fácil na vida. Acho que tudo o que é difícil é bom. Eu sou uma pessoa que eu gosto do difícil. Eu sempre procurei na minha vida coisas difíceis que pudessem me trazer ascensões. Então, não é fácil ser mulher, como também em muitos lugares não vai ser fácil ser homem, né? Só que eu acho que a gente tem como um papel principal, quando a gente fala de empoderamento, ser muito protagonista. Nós, mulheres, né, temos a tendência de, quando estamos em presenças masculinas, a nos calarmos mais, a talvez dar menos opinião, ou uma opinião baixinha que outra pessoa pega a nossa opinião e traduz aquilo para uma realidade. Eu acho que é um ponto forte, mas eu acho que a gente tem que se impor, né? Parece forte, parece duro, mas eu acho que tem um jeito, e nós mulheres sabemos muito fazer isso, que não precisa ser de um jeito bruto, de um jeito violento, de um jeito incisivo, mas firme, coerente, fundamentado. E aí eu acho que vem uma primeira dificuldade que eu senti muito, e eu acho que a gente pode fazer um talks to talk, né? Que a gente pode compartilhar a experiência. Então, acho que uma primeira coisa que eu senti muito foi eu ter que sempre fundamentar muito bem todas as minhas opiniões. Mais do que normalmente mais do que os meus pares. Então, se o meu par falar alguma coisa, eu preciso falar, dizer onde é que tá, qual é o artigo, qual é a vírgula. Então, eu precisei justificar muito mais. E eu me forcei para isso a estudar muito mais, não estudar muito mais que qualquer outra pessoa, não é essa comparação, mas eu me cobrava muito mais para que eu pudesse atender esse tipo de questionamento. Então, a gente, mulher, acho que se cobra muito, né, para atingir ali aquele questionamento que costuma ter. Eu comecei a dar aula também muito cedo e eu tive isso também. E, pasme, mais do público feminino. Quem mais me testavam eram as mulheres ali com perguntas que não faziam para outros professores, né?
Então, acho que para começar essa conversa aí, para a gente ter uma sequência, acho que a dificuldade é que a gente precisa, pelo menos na minha vivência, tá muito mais empoderada de conhecimento e de fundamento de porquês. Acho que a gente precisa se impor mais, não ouvir, mas se impor de um jeito que seja a sua personalidade, né? Não vou precisar mudar para estar numa mesa e colocar ali a minha afirmação, a minha opinião. E eu acho que uma outra coisa que a gente luta muito nesse Talk to Talk é de estar presente, que é muito difícil. Sim. Né? Mesmo Equilibrar, não sendo mãe, né? a gente quer equilibrar tudo, né? Nós somos de uma geração que já nos cobra equilibrar todos os pratos. Então, sendo mãe ou não sendo mãe, a gente já tem uma dificuldade diária. E quando se é mãe, o peso é um pouco maior. Mas eu digo estar presentes em ambientes que normalmente são masculinos, né? Então, eu vim do escritório de advocacia de uma época que também tem uma predominância, quando a gente olha para a parte judiciária, também uma predominância masculina muito grande, né, Ná? E aí eu era convidada, por exemplo, a muitos eventos que quando eu chegava, e ainda hoje acontece muito, só tinha homem. Então a gente tem que se fazer presente para mostrar que ali também vai ser um ambiente feminino, puxar outras lideranças. A gente está aí com a composição na diretoria da ANS com presenças excelentes femininas, no governo, no judiciário. A gente tem pouco, né, no Tribunal Superior, mas a gente tem que ainda fazer aquele movimento, e não é por ser mulher. Pode ser mulher, pode ser homem, tem que ser bom, tem que ser estudado, mas eu acho que mérito, fazer né? com que... Mérito, mas a gente tem que fazer com que seja um ambiente propício para que todas nós possamos estar presente e opinar, né? Isso que faz a diversidade. Perfeito. Hoje a gente vivenciou um pouco disso aqui no Congresso da Unidas, que foi justamente uma homenagem que a própria Unidas fez para todas as... colaboradoras, enfim, das autogestões. E é impressionante quando a gente realmente vê um número tão expressivo hoje dentro da saúde suplementar, né? E isso inspira muito, né? Você, além de ser, né, de estar dentro dessa cadeira, mas você também é uma líder muito inspiradora, né? Então, assim, eu que te acompanho, eu vejo muito as postagens do seu time. Como que você lida hoje com o seu time, justamente também tentando equalizar, não só a questão porque eu acho que isso é importante a gente trazer, né, Nath? Que não é só uma questão de ser do feminismo, né? Mas existe a questão do mérito, existe a questão de como os colaboradores se portam, enfim, todos os resultados que estão à frente disso. Claro que quando a gente olha ali, né, a gente tenta equalizar pensando como que... Será que estamos sendo justos quando a gente está falando de feminino e masculino, né? Então eu queria que você trouxesse um pouquinho como tem sido sua experiência quanto liderança e como que você faz para cada vez mais estar não só inspirando novas mulheres, mas inspirando os líderes do futuro, né? Principalmente dentro hoje de uma base de cada vez mais profissionais mais novos no mercado. E acho que a gente, quanto gestor, a gente também tem um pouco dessa responsabilidade de quanto a gente está formando esses gestores, né? Eu vou usar até uma frase do meu pai, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu digo que hoje é o contrário. A gente como líder tem que ser walk the talk. Inspire fazendo, dando exemplo e não somente falando e explicando, né? Acho que você tem que... A liderança, ela é mais inspiradora quando você vê que a prática acontece naturalmente. A gente hoje está num meio muito robótico, artificial, inteligência artificial, e hoje eu digo que a gente tem valorizado o que é natural, o que é genuíno, o que é verdadeiro, e você só consegue sentir isso quando você vê acontecendo na prática. Eu falo que eu sou uma pessoa muito de pessoas, né? Eu gosto muito de gente, eu gosto de estar com pessoas, gosto de me relacionar. Isso é algo que eu faço muito com o meu time. E eu tenho tido, eu não sei se você também recebeu, a maioria dos meus currículos, eu acho que hoje eu tenho que fazer a diversidade ao contrário, porque a maioria dos currículos técnicos, quando eu recebo, em sua grande maioria, são mulheres. Olha, são femininos. A gente ainda tem uma disparidade salarial, acontece quando se está na empresa há muito tempo, algumas dissonâncias, mas ali do zero de receber currículo, eu tenho recebido muitas. A minha grande maioria do meu time
são mulheres, e eu brinco que eu já tive que fazer o reverso, porque é importante, eu acho que a diversidade como um todo. A diversidade como um todo, ela é importante você equalizar também os aprendizados, acaba sendo um pouco diferente, isso também traz uma composição em termos de negócio e até de profissionais de alta performance também é importante, né? E tem essa troca, o homem muitas vezes é mais prático, a mulher é muito mais perfeccionista, é mais detalhista, é mais organizada, mas o homem tem, acho que essa naturalidade da essência masculina de ser muito mais leve, a gente se cobra muito. Então eu vejo que as mulheres são muito mais cobradas por si mesmas do que os homens. Então essa diversidade também traz uma leveza para que nós possamos aprender também a nos tornarmos mais leves e nos cobrarmos menos. Então, acho que como papel de liderança, eu sim, muitas vezes eu pego o currículo, eu já tendo a puxar mais para a mulher, graças a Deus tenho recebido aí muitos currículos técnicos, a sua grande maioria feminino. No mundo jurídico também já é uma realidade o número de advogadas serem maiores que os advogados, então tá realmente a quantidade de pessoas técnicas tem aumentado, mas de novo, isso por si só não traz aquela discussão da pirâmide, porque querendo ou não, o time, vamos considerar ainda, pode ser uma base do corporativo, que a gente tem visto aí uma presença feminina forte, mas quando você vê que o funil vai diminuindo, essa quantidade tende a ser bem menor. Então, acho que a gente tem que inspirar, mostrando, dando exemplo, sendo protagonista, fazendo o que eu tenho que fazer, né? Dando as opiniões sérias, da forma coerente, da forma eficiente e trazendo com que aquilo outras mulheres possam também pensar estrategicamente e crescer aí nessa carreira mais generalista, porque eu acho que a liderança tem muito isso, não dá para você só focar numa técnica. Mas acho que, de forma geral, é isso que eu tinha para contribuir. Acho que daria para a gente ficar a tarde toda aqui conversando sobre as nossas experiências. Não faltaria. Não, Nath, primeiramente te agradecer. Eu acho que você continue aí inspirando novos gestores, não só no mundo feminino, mas de uma maneira geral. Acho que a gente, não só na saúde suplementar, mas no mundo de negócios como todos, a gente precisa de cada vez mais líderes inspiradores. Então, muito obrigada por você compartilhar aqui um pouquinho com a gente essa sua experiência e até o próximo episódio. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.